Claro que títulos, vitórias, conquistas ficam muito marcados, mas esse em especial também pela forma como ele chegou, né? Onde muitos jogadores se recusaram a vir para o Palmeiras nessa época, tinha acabado de cair para a segunda divisão, então o processo de reconstrução foi bastante longo e Fernando Praz fez parte de todo esse processo e com certeza já está na história do Palmeiras. Partiu para um outro desafio nessa temporada, está em Fortaleza, lá no Ceará, e vai bater um papo com a gente agora. Praz, prazer enorme ter você aqui na Transamérica no momento em que muito mais importante a gente cuidar da saúde do que outra coisa, né, Praz? Bom dia. Bom dia, Leandro. Prazer estar falando contigo novamente, cara. Pois é, né, Praz? Uma situação que a gente está passando nesse momento muito complicada, né, com essa pandemia. Como é que tem sido para você aí, o cuidado com a família, ao mesmo tempo ter que treinar para justamente não perder a forma para quando voltar aos jogos? É um momento, no mínimo, não sei se dá para qualificar só assim, né? É um momento estranho, né? Porque é uma situação que a gente nunca passou, né? Nem de perto. E falando desportivamente, né? A gente fica meio que num conflito, porque a nossa cabeça recebeu a informação que está de férias, né? A gente está de férias, do dia 1º de abril agora ao dia 20, podendo ser prorrogado até dia 30, né? Só que o nosso corpo está no terceiro mês da temporada, né? Tá em plena atividade, então é realmente difícil. A gente também não sabe a data que volta, então é difícil até de mensurar a carga de treino e o volume que tem que dar, né? Porque afinal é férias, mas tu pode voltar dia 20, é férias, mas tu pode voltar dia 30. Os primeiros 10, 15 dias que a gente ficou parado não eram férias, era só uma pausa, né? Então é um momento muito, muito complicado falando desportivamente, né? E como é que tem sido exatamente essa parte para as de treinamentos, né, que o clube, claro, destina para vocês, essa questão de ter acabado de voltar de férias, a indefinição de quando volta, o atleta por si só, ele dá, não é uma relaxada, mas pelo fato justamente de não saber quando vai ter partidas, isso altera essa programação, essa sequência de treinos? Oi, Leandro, eu não ouvi o começo da tua pergunta, por favor. O trabalho que o clube passa para vocês, atletas, né? Isso, claro que cada um tem um específico, mas de uma certa forma isso muda porque você justamente não sabe quando vai voltar as partidas, você não tem essa previsão e ao mesmo tempo tem que manter uma forma longe do clube, podendo utilizar apenas as instalações que você tem em casa, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? Ano passado o campeonato acabou dia 6 de dezembro, né? O que se faz? Tu entra de férias, eu tenho um cronograma. As 2 primeiras semanas eu não faço atividade física, né? Até pro corpo descansar. E nas 2 últimas semanas das férias eu faço um programa de treinamento. Só que agora a gente saiu, acho que dia 16, 17, não, dia 18 mais ou menos, liberados de recesso, né? Uma pausa. E no dia posterior a gente já manteve o treinamento. Então, é a mesma coisa que tu saísse dia 7 de dezembro ano passado e dia 8 tu já estivesse treinando e treinasse até o dia 7 de janeiro que tu fosse te apresentar, né? Então, não é o que normalmente a gente faz nas férias, né? Nas férias a gente descansa 2 semanas e depois volta a fazer um treinamento progressivo até chegar de volta no clube, né? Só que com essa indefinição toda, nos primeiros 15 dias que a gente não sabia o que ia ser, se ia ser férias, se ia ser só uma parada, se o campeonato ia voltar, a gente manteve treinamento. Depois foi nos comunicado que eram férias e que voltaria dia 20. E aí tu tem um plano de treino, só que daí pode passar pro dia 30. É complicado, cara. Tu tem que tentar fazer um mínimo de parte física para quando voltar, seja dia 20 ou dia 30, tu não perder muito tempo na parte física e poder entrar com bola, porque a gente também não sabe quando volta os campeonatos, né? Podem voltar os treinamentos, mas também tem a indefinição dos jogos, né, mesmo. Então é muito complicado, cara. Tu tem que manter um mínimo nível, mas também tu não pode esticar muito a corda, porque senão tu volta numa condição física, vamos dizer, que não é a ideal para o momento da temporada que tu tá, né?
Que situação, hein, Guilherme Lage, Ivan Drago, Oswaldo Maciel, Fernando Praz, nosso convidado de hoje aí com vocês. Com certeza não deve ser fácil, né, Leandro? Porque o atleta realmente tem que ter uma programação para a temporada. A gente sempre escuta isso de preparadores, né, em que você faz toda uma preparação para aguentar uma temporada aqui no Brasil que é de praticamente 11 meses, né? E do final de janeiro até o início de dezembro, e uma interrupção dessa sem saber quando vai voltar, realmente deve ser muito complicado. Agora, Praz, eu queria queria te parabenizar antes de fazer uma pergunta, porque eu tenho acompanhado aqui suas redes sociais, Instagram, e o trabalho que você tem feito de incentivo ao pequeno empreendedor, né, ao dono do pequeno comércio, que talvez seja a classe que mais esteja sofrendo nesse momento com toda essa pandemia, é muito legal. Parabéns por toda essa promoção que você faz desses pequenos empreendedores, dos microempreendedores, é realmente algo muito legal. Ô Praz, em cima de toda essa questão, né, você está falando de treinamento e tal, tudo isso é importante, mas a gente tem visto também uma discussão em vários clubes na questão salarial dos atletas, dos funcionários que trabalham nos clubes, porque aqueles que não são atletas, mas que também fazem parte do dia a dia, porque a fonte de renda de muita gente secou ou diminuiu, né? E dos clubes também. Como é que você vê toda essa situação, a sua opinião pessoal mesmo, Praz, aí atuando no Ceará? Bom, é um assunto delicado, né? Então a gente tenta, eu já falei em alguns veículos sobre isso, eu procuro ser bem detalhista, porque às vezes as pessoas não entendem bem, e como é um assunto delicado, elas às vezes se posicionam de uma maneira muito agressiva por não entender, né? Criticando os jogadores por não entender o momento, né? Pelo contrário, os jogadores estão bem conscientes do momento, sabem, ninguém é maluco de não ver o que está acontecendo, não no futebol, mas no mundo. Só que as nossas ponderações foram as seguintes, né? Isso não é minha, né? A gente não entendia que com 5 dias de paralisação, que foi quando os clubes apresentaram, a Associação dos Clubes apresentou a proposta, a gente não acreditava, não entendia que com 5 dias de paralisação se poderia fazer um cálculo e mensurar o déficit financeiro que ia ter essa parada. Porque não se sabe quando volta, não se sabe a relação dos sócios torcedores, quanto que vai ter de inadimplência, os patrocinadores se vão atrasar, se vão rescindir contrato. Também não tinha, a discussão era só jogadores e clubes, não tinha participação do CBF, que eu acho que é importantíssimo, porque tudo gira em torno do calendário, né? O tempo de paralisação vai dizer se o patrocinador vai tirar dinheiro ou não, se o sócio vai deixar de pagar ou não. Então, a gente tem que ter um posicionamento do calendário, assim como para a principal fonte de renda dos clubes, né? Que são as cotas de transmissão também. Como é que a emissora que transmite vai se posicionar a respeito do pagamento ou não, se ela não sabe do calendário? Então, o nosso questionamento era esse. Como que em 5 dias tu poderia trazer uma proposta para um acordo coletivo? Eu vou usar o Flamengo porque o Flamengo é o campeão brasileiro, né? Um acordo coletivo que desse o mesmo acordo que abrangesse desde o Flamengo até um time que de repente não tem divisão, que joga só o campeonato estadual do Maranhão, ou aqui do Ceará. Então, a gente não via sentido nisso. A gente entendia que o melhor era acertar o mês de março e as férias em abril, né? E aí depois, no fim de abril, com 1 mês já de rodagem, os clubes provavelmente teriam uma noção muito mais clara do fluxo, né, de dinheiro, do fluxo financeiro, e a CBF, de repente, daqui a 1 mês, no fim do mês, já pode ter algum norte, né, para o calendário do futebol, e aí também as emissoras que transmitem podem se posicionar. Então acho que o mais sensato era, cada clube negociar a sua situação, né? O que é bom para um não é bom para outro. Não tem como fazer um acordo coletivo, na minha visão, dentro do Brasil, abrangendo dentro da própria Série A. Já é difícil tu conseguir fazer um acordo igual. Então acho que o melhor e o mais sensato é esperar até o fim de abril aí para cada clube sentar e negociar com o seu elenco. Faz total sentido, né?
Ivan Drago... Só nessa esteira, sim. Guilherme Lage. Tudo bem, Fernando Praz? Um abraço, prazer em ouvi-lo. Pensando em vocês atletas, tá? Pensando do ponto de vista técnico, a gente não sabe ainda quando o futebol vai voltar à sua normalidade no Brasil, porque não depende das autoridades que comandam o futebol brasileiro, e sim das autoridades de saúde. Mas você tem uma opinião particular de como deveria ser encaminhada essa situação do calendário? Como o calendário do futebol brasileiro poderia se comportar nesse ano de 2020? Ou se ele poderia ser arrastado para 2021, Praz? Olha, eu não tenho a menor ideia, porque isso tudo vai depender de quando voltar, né? Eu vi uma matéria que a CBF teria falado, que eu acho que bem sensata. A gente está no escuro, né? Ainda. No Brasil, a gente fala que o pico vai ser não sei quando, a pandemia, só que o Brasil estava praticamente sem testes, né? Então a gente está com 16, 17 mil casos, e isso é um número, acho que, irreal, né? A partir do momento que a gente começar os testes em massa, como outros países fizeram, aí a gente vai ter realmente números fidedignos e vai poder traçar alguma previsão, né? E a CBF deu uma declaração dizendo que eles trabalham com cenários de mês a mês, né? Com o futebol voltando em abril, em maio, em junho, e cada data de retorno do futebol, ela mostra um cenário diferente para o calendário, né? Então, eu acho que isso vai depender muito de como vai se desenvolver essa doença aqui no Brasil, para poder aí pensar em voltar aos treinos, depois voltar no futebol, e aí, dependendo do dia, do mês que voltar, vai ter que se sentar à mesa e ver, né, as datas disponíveis e as datas que necessitam, né? Se não tiver data disponível, vai ter que se adequar à fórmula, né? E se tiver, mesmo que se jogue até o fim do ano, se tenta terminar todos os campeonatos, né? Muito bem. Oswaldo Maciel, que aqui na Transamérica já narrou inúmeras defesas do Fernando Praz, também está com a gente, vai fazer sua pergunta para o Praz, Maciça. É verdade. Um grande abraço, Fernando Praz. Eu nunca tive a oportunidade, né, de falar com você. Estou tendo hoje aqui nesse contato na nossa Transamérica. Eu primeiro gostaria de dizer que sempre fui um admirador seu. Realmente, como disse o Guilherme Lage, transmiti muitas defesas suas, né, com a camisa do Palmeiras, e defesas importantes, importantíssimas, eu diria. E além de tudo, além de ter essa admiração pelo profissional que você é, o profissional correto, profissional dedicado, que veste a camisa do clube que você defende com muito amor, eu queria cumprimentá-lo, embora não o conheça pessoalmente, mas a gente tem uma noção pelas entrevistas que você dá, pela forma de você conduzir todas as perguntas, aquilo que lhe é indagado, a gente sente perfeitamente que você é um ser humano muito educado, um cara muito bacana, muito gente boa. Então, eu gostaria de cumprimentá-lo por isso. E uma curiosidade, né? Você está aí no Ceará, e o treinador do Fortaleza é o Rogério Ceni. Você já se encontrou com ele aí, assim, em campo, não? Obrigado, Marcelo. Um abraço, prazer falar contigo, cara. Não, nós jogamos contra, né? Teve o clássico pela Copa Nordeste, né? O mando de campo era do Fortaleza, eu acho que era 70% do torcida do Fortaleza e 30% do Ceará, mas nos enfrentamos apenas uma vez. Agora, dia 29, era para ter tido o clássico pela última rodada da fase classificatória estadual, né? Mas não teve, parou antes, né? E foi apenas um contato só. Pois é, e o Rogério, você jogou aqui pelo Palmeiras, e o Rogério na época também era goleiro do São Paulo, vocês devem ter se encontrado aí em campo algumas vezes. Você tem amizade com ele? Vocês são amigos? De repente, vocês saem aí juntos para jantar, embora um seja de um time e o outro do outro. O Rogério, eu conheço o Rogério de jogar contra há muito tempo, né? A gente participou de algumas situações aí em relação a futebol, né? A discussão de problemas e melhorias no futebol. É um cara também que tem um posicionamento sempre muito correto, né? Às vezes a gente vai discordar uma coisa ou outra, mas é um cara que tem uma cabeça muito boa, né? Tanto é que o perfil dele para treinador eu acho que é muito bom, né? Tem algumas preferências
como as minhas, né? Sei que ele gosta de jogar tênis, mas uma pela rivalidade e pelo momento que tá, a gente não teve oportunidade de se encontrar fora do campo, não. Muito bem. Ô Praz, você é um cara que é conhecido por não ter nenhum tipo de medo, não se furtar de se posicionar, às vezes até em assuntos não relacionados ao futebol. Claro que você não é médico, não é um especialista nessa parte, mas o que eu quero te perguntar é qual a sua percepção de como estamos encarando essa crise do coronavírus. Tem gente, aliás, até voltando ao esporte, que acredita que a postura assim, da comunidade de futebol possa voltar. A gente tem ouvido isso até de dirigentes que comandam FIFA, né, de treinadores. O Ancelotti falou isso, que acha que os valores, inclusive, do futebol vão diminuir nas próximas temporadas. Eu queria a sua percepção, assim, como sociedade e também autoridades políticos, como que a gente está encarando aqui no Brasil essa situação? Posso complementar? Claro. Interessantíssima a sua pergunta. Praz, que legado essa pandemia, essa situação vai deixar para a nossa sociedade e para a comunidade futebolística? Cara, aí é um terreno bem espinhoso, né? Opinar sobre futebol é uma discussão grande, né? Nesse momento que o Brasil atravessa, opinar sobre futebol e política, então, é campo minado, né? Mas eu acredito que toda discussão é salutar, né? As divergências fazem as pessoas crescerem, evoluírem, só que tem uma briga aí, né? Um paradoxo, cara. É um momento que as pessoas estão se unindo, né? Tá tendo muita solidariedade, né? Mas pelo outro lado tá tendo muita intolerância, né? É meio que um paradoxo. A gente tá vivendo um momento de muita solidariedade, a gente vê muitas pessoas participando, querendo ajudar, só que uma intolerância absurda quando se discute a política no Brasil, né? E é que nem futebol, mais ou menos. Tem que tem 2 clubes só, tipo Grêmio e Inter, tem uma polarização, e é o que está tendo no Brasil hoje, a polarização, né? Se tu dá uma opinião a favor do atual governo, quer dizer que tu é oposição, a favor do governo, quer dizer que tu é contra o governo anterior, ideologicamente, né? Se tu critica o governo atual, tu é a favor do governo anterior. Então, quer dizer, virou polarização, cara. Eu mesmo que não tenho uma corrente política definida, muitas vezes eu me posiciono a favor, sou criticado porque não sei o quê. Se eu me posiciono contra, sou criticado pelo outro lado. Então, isso não leva a nada. A crítica pela crítica não leva a nada, que nem a situação dessa política que está tendo, né, em relação ao isolamento horizontal, isolamento vertical. Cada um tem sua opinião, e é que nem futebol, né, cara? A gente não é especialista, nem os próprios especialistas são especialistas numa situação dessa, né? Eles mesmos falam, a gente não tem modelos para colocar em prática, né? Eu estava vendo um especialista falando que não tem modelo de contaminação desse vírus numa favela, não tem modelo de contaminação desse vírus numa grande metrópole. O que a gente está vendo, a gente está trabalhando em cima de experiências que, por exemplo, a Europa, os países que foram atingidos primeiro, tiveram, né? A gente tem países que conseguiram controlar logo no início, Alemanha, Coreia, e tem países que não conseguiram controlar e virou um caos, né? E aí a gente tem muita informação falsa também, né? Muita fake news, e as pessoas se baseiam muito nisso. Eu sei porque eu tenho grupos de família, a gente discute muito isso. Se baseiam nisso para tomar decisões, né? Eu já ouvi gente falar que essa gripe na Itália, por exemplo, esse vírus mata igual uma gripe normal. Eu falei, eu nunca vi uma gripe normal na Itália em toda a minha vida, ter que deixar o país nessa condição, né? De pessoas saírem em caminhões. Mas, enfim, e eu tenho uma resistência muito grande em achar que isso vai mudar tanto o futebol. Economicamente, o futebol acho que vai mudar. Vai ter, óbvio, assim como a economia, ele vai demorar um tempo, ele vai se readaptar, ele vai se retrair para depois poder crescer. Outra coisa, eu acho também que a diferença entre os times bem geridos e os mal geridos vai aumentar mais com a crise. Eu acho que na crise a boa gestão, a boa organização, o bom planejamento, ele vai causar um abismo maior ainda entre os que são mal geridos, né?
time que é mal gerido vai sentir mais a crise. Mas eu não acredito que... Eu sou muito desconfiado, eu não acredito que como sociedade, como valores, a gente vá mudar. A gente já passou por outras situações difíceis e no começo tem uma grande comoção, mas as pessoas parece que esquecem rápido disso, esquecem rápido do sofrimento, do mal que causam para as outras pessoas e depois que a vida volta ao normal, rapidamente tudo fica para trás. Muito bem. Leandro Boldaquian, pode fechar a entrevista com o Fernando Praz. A gente meio que colocou o Praz agora, não por intenção, né, por maldade, mas numa saia justa. É uma resposta mais complicada, mas eu gostei demais da resposta do Praz e fiz essa pergunta porque sei que é uma cabeça pensante, Leandro Boldaquian. O nosso Fernando Praz com certeza teria condição de dar uma resposta como essa que ele deu, né? Eu concordo totalmente com o que disse o Fernando Praz agora. Acho que a gente faz algumas projeções, olha, as pessoas vão aprender. Com 2 semanas acho que vai estar tudo igual mais uma vez, mas quando o mundo voltar ao normal. Mas, enfim, esperamos que isso sirva para alguma melhora. Leandro Boldaquian, muito legal. Convidado Fernando Praz, a gente já agradece, né, o tempo e a atenção. E pode encerrar a entrevista para a gente, Leandro. E foram 6 anos, viu, de ótimas entrevistas do Praz lá no Palmeiras e concordo também com vocês. Agora, Praz, a gente aproveita esse tempo sem jogos aí pra ficar olhando os jogos de antigamente, né, que as televisões têm transmitido, e recentemente eu assisti aquele Rosário Central e Palmeiras, aliás, Palmeiras e Rosário Central no Allianz Parque em 2016. Olha, podia estar jogando até agora, Praz, você não ia tomar nenhum gol naquele jogo. Foi uma das melhores atuações suas na carreira, Praz? Tu falou bem, foi Rosário Central e Palmeiras, né, Leandro? Só o Rosário. Exato. Jogou, né, eu acho que coletivamente foi um jogo muito ruim, individualmente foi um jogo muito bom. Até o nosso primeiro gol saiu de uma maneira inusitada, né? Eu dei um chutão pra frente, a bola parou na poça, né? O Jesus dividiu com o goleiro, sobrou pro Cristaldo, eu acho. E foi um jogo, cara, o Rosário ele tinha um grande time naquela época, né? Tinha um time excepcional. Mas nós não perdemos as 2 vezes para eles, né? Ganhamos em casa e empatamos fora, ainda com o juiz expulsando injustamente o Gabriel, o Jesus, no começo do segundo tempo lá em Rosário, né? Mas foi um jogo realmente emocionante, cara. A gente não conseguia jogar, cara. A gente não conseguia ter a bola. Quando recuperava a bola, a gente não conseguia ter posse, não conseguia passar no meio campo. E quando o Rosário estava com a bola, eles finalizavam praticamente todas as jogadas, definiam todas as jogadas. A gente não conseguia. Foi um jogo muito complicado. Foi espetacular a sua atuação, inclusive o Oswaldo Maciel acho que narrou esse jogo com defesa de pênalti, enfim, e tudo mais. Agora, só pra gente fechar, claro que ainda não dá pra falar em jogo de despedida, porque você tá em plena forma física, atuando, né, pelo Ceará, mas dá pra imaginar alguma coisa do Palmeiras ainda, pra de repente, quando você encerrar a carreira, por tudo que você representou, a gente sabe, né, Praz, apesar de você não precisar falar, como você saiu, da forma que você saiu, o torcedor não esquece da forma como você saiu, sabe exatamente quem foi o culpado por tudo que aconteceu, mas você espera de repente um jogo lá na frente de despedida para poder reunir tudo aquilo que você viveu nesses últimos anos de Palmeiras? Leandro, a gente já comentou bastante, né? Muitas pessoas me perguntam ainda, eu procuro evitar, né? Óbvio que eu saí, todo mundo vai sair um dia, né? Isso não tem. Isso é do jogo, né? Só o que me entristeceu foi a maneira, né? Não pelo que eu fiz no clube também, mas pela conduta que eu sempre tive, né? Sempre fui transparente, sempre procurei ajudar, mas enfim, aconteceu. Cara, eu aprendi depois de um certo tempo que eu não planejo muito o futuro, eu não fico fazendo planos, eu procuro não perder energia com isso, eu procuro gastar toda a minha energia no presente, aproveitar, desfrutar o momento que eu estou vivendo e o presente, o futuro eu não me preocupo muito, então eu estou vivendo assim, eu estou desfrutando o presente, quero fazer um grande ano de 2020 e aquele ditado, o futuro a Deus pertence, né? Perfeito, Praz, obrigado pela atenção com a gente, sempre muito legal bater papo com você, cuida da família aí que logo tudo voltará ao normal e a gente vai voltar para falar bastante a respeito do futebol. Um abraço. Valeu, um abraço a todos aí, um grande abraço. Transamérica.